Olá a todos, sejam bem-vindos, encarnados e desencarnados, para mais essa palestra da Casa Espírita Joana de Ângeles. Hoje eu vou fazer a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, do Chico Xavier, capítulo 100, em que ele fala Auxílios do Invisível. E depois de passarem a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. Atos, capítulo 12, versículo 10. Os homens esperam sempre ansiosamente o auxílio do plano espiritual. Não importa o nome pelo qual se designe esse amparo. Na essência, é invariavelmente o mesmo, embora seja conhecido entre os espíritas por proteção dos guias, nos ambientes católicos por intervenção dos eleitos, e nos círculos protestantes por manifestações do Espírito Santo. As denominações apresentam interesse secundário. Essencial é considerarmos que semelhante colaboração constitui elemento vital nas atividades do crente sincero. No entanto, a contribuição recebida por Pedro no cárcere representa lição para todos. Sob cadeias pesadíssimas, o pescador de Cafarnaum vê aproximar-se o anjo do Senhor, que o liberta, atravessa em companhia os primeiros perigos na prisão, caminha ao lado do mensageiro, ao longo de uma rua. Contudo, o emissário afasta-se, deixando novamente entregue à própria liberdade, de maneira a não desvalorizar-lhe as iniciativas. Essa exemplificação é típica. Os auxílios do invisível são incontestáveis e jamais falham em suas multiformes expressões, no momento oportuno. Mas é imprescindível não se vicie o crente com essa espécie de cooperação. Aprendendo a caminhar sozinho, usando a independência e a vontade no que é justo e útil, convicto de que se encontra no mundo para aprender, não lhe sendo permitido reclamar dos instrutores a solução de problemas necessários à sua condição de aluno. Então, após ouvir essa palavra, vamos todos fechar os nossos olhos, levar o nosso pensamento a Deus e pedir: Pai, neste momento, clamamos a sua misericórdia, para que a luz e a harmonia, através do amor, se faça presente na nossa vida, com os nossos familiares, com os nossos amigos. Que neste momento a sua luz do conhecimento possa ser evidente para nós, que possamos enxergar nela os instrumentos para caminhar rumo a Ti. Os instrumentos para se purificar, se enaltecer e evoluir neste caminho eterno. Que a gente possa abrir o nosso coração, abrir a nossa mente para o conhecimento, para a disciplina e para os entendimentos necessários na nossa vida. Que possamos receber todo o auxílio que recebemos agora, que possamos receber esse auxílio das mais variadas formas, de acordo com o que necessitamos. E que possamos ter mais humildade para reconhecer as Tuas obras no nosso dia a dia. Obrigada e que neste momento possamos refletir a sua mensagem. Eu venho falar então da parábola do joio e do trigo e do joio. E aí eu vou começar fazendo a leitura dela.
propôs-lhe outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Em Mateus, capítulo 24, versículo 30. Ora, a parábola do joio e do trigo traz a permissão divina para a existência do mal, junto com o bem. Traz a reflexão da onde está o mal e aonde está o bem, e do que a gente colhe e do que a gente planta. Então, a gente avaliando a primeira frase, em que ele fala: propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. O reino dos céus é semelhante aos homens, somos nós. A terra somos nós. Em que a gente vai semeando no crescer da nossa vida o que a gente vai plantando. E nós temos a nossa parcela de sementes ruins e de sementes boas. Nós temos a nossa parcela em que colocam sementes ruins na nossa terra, no nosso coração, em que a gente aceita colocar, porque a gente estava dormindo, porque a gente não estava atento. Então ele levanta dois aspectos, que esses fatos dessas sementes ruins são fruto de dois aspectos, ou da nossa invigilância, por não estarmos atentos e dormindo, ou também do nosso aspecto de vidas passadas, de dificuldades, dos nossos embates internos para o nosso crescimento, dos nossos próprios sentimentos. Pois veja, se a gente não escuta a palavra ruim, ela não tem local dentro da gente. Se a gente não aceita a desonra, ela não se faz dentro do nosso coração. E a gente não promove essa semeadura, né? A gente não promove o crescimento dessa planta daninha dentro de nós. Se a gente não aceita o mal que é nos feito e entende que ele é necessário para algum crescimento de alguma forma, ou para resiliência, ou para compreensão, ou para posicionamento próprio nosso. Se a gente não entende essa semente que nos é fornecida e colocada e plantada dentro de nós, em que a gente bane ela dentro de nós, ela não cresce. Então, aí chama atenção para duas coisas. Pode acontecer com as pessoas encarnadas nos trazendo isso, ou aproximação de pessoas desencarnadas também semeando dentro de nós maus pensamentos ou más atitudes que nos levem a cometer coisas, digamos, desonrosas para a gente. Temos que ficar atento porque dormir e repousar, no Livro dos Espíritos, ele relata que é necessário. O repouso é necessário, mas temos que confundir o repouso da ociosidade. A ociosidade não produz fruto.
a ociosidade realmente deixa as ervas daninhas crescerem, porque eu não vou lá e tiro ela. Porque a gente pode estar em casa nesse momento, em quarentena, a gente pode estar em casa com trabalho reduzido, mas isso não permite que esses trabalhos estejam acontecendo dentro de nós. Em que o cuidado com o nosso corpo, por exemplo, se faz necessário também. A ociosidade consiste em fazer todas aquelas manutenções importantes para a nossa vida, as manutenções físicas, as nossas manutenções psicológicas, né? De avaliar o que nós estamos pensando, quais são os pensamentos que mais a gente tem mais recorrente nesses dias em que estamos passando. Se nós estamos mais apavorados, se estamos mais com raiva, se nós estamos contemplando, absorvendo ou sendo pacientes com tudo isso. E também a manutenção com o nosso processo energético e espiritual, que é a nossa conexão com esses anjos, como falou no primeiro livro, né? Com o nosso anjo da guarda, com nossos anjos protetores, com os mentores espirituais, seja qual for a religião que se encontre. É necessário esse cuidado e essa aproximação diariamente para que a gente mantenha a nossa saúde e o nosso processo evolutivo também, de mais contato com quem a gente, quem nos eleva, com quem nos ama. E também esse crescimento do joio e do trigo mostra que Deus permite que os dois sigam juntos para que o bem triunfe. Porque se fosse arrancar o joio diretamente junto do trigo, quando a semente está crescendo de ambas, elas podem ser facilmente confundidas. E que na hora que se arranque também as virtudes. Então Deus permite que essas sementes floresçam para fortificar também as nossas virtudes, para que a gente possa ser testado e mais testado e assim crescermos. Porque se vamos ver, por exemplo, num casamento, um casamento só se torna mais forte não é com as alegrias, com as festas, com o dia a dia, com as coisas boas acontecendo. O casamento só se fortalece no momento de crise, no momento de dificuldade, em que nos coloca em prova aquele relacionamento. E quando a gente supera, coisas menores não nos abalam. Coisas que não têm diferença, que poderiam ter abalado no início do casamento, com as crises, a base é muito maior e a planta cresce muito mais forte. Então, se Deus permite que o nosso lado bom e o nosso lado ruim cresçam, é porque Ele está trabalhando e testando as nossas virtudes para que a gente aprimore-as, no sentido de que no final, que as nossas boas obras estejam mais adiantadas do que o joio. E aí sim, a colheita é necessária. A colheita para ver de onde a gente cresceu, para onde a gente chegou. Qual foi o nosso passo inicial? Não importa em qual idade de vida que nós estamos. A mudança e o crescimento, ela pode acontecer a qualquer momento, desde que seja verdadeira, desde que seja com disciplina e promissora. Porque uma das dificuldades que a gente mais tem é essa disciplina em ter esse cuidado constante conosco, constante com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes. E não deixar a intemperança tomar conta, em que a gente exagera em algumas coisas e outra a gente se torna ausente. E sim nessa disciplina de harmonia, em que pouco a pouco a gente vai se aprimorando e crescendo. O joio e o trigo traz essa simboliza esse adversário que veio e plantou, que também pode ser
as nossas paixões e os nossos vícios. Não só uma outra pessoa que nos diz alguma coisa ou que um espírito desencarnado possa nos induzir a tal, mas inclui também as nossas paixões e os nossos vícios, as nossas reais dificuldades, em que nós temos que superar dentro de nós mesmos. E crescendo junto com a roda andando, né? Trocando a roda com o carro andando, crescendo junto. No capítulo 27 de Vinha de Luz, ele conta: mas o Espírito de Jesus, bafejado, ou seja, inspirado pelos benefícios do céu todos os dias, que se rodeia de esclarecimentos e consolações, luz e bênçãos, esse deve saber de antemão quanto lhe compete realizar em serviço e vigilância, e caso aceite as ilusões dos homens abomináveis, agirá sob responsabilidade que lhe é própria, entrando na partilha de aflitivas realidades que o aguardam nos planos inferiores. Eu vou ler para entender. Que mas, mesmo o discípulo de Jesus, sendo inspirado então pelos benfeitores do céu todos os dias, que se rodeia de esclarecimentos, né? Que vai buscar conhecimento, consolações, luz e bênçãos, esse deve saber de antemão quando lhe compete realizar em serviço e vigilância. Questionar em serviço e vigilância é questionar as coisas da vida, questionar o que nos apresentam. E caso aceite as ilusões dos homens abomináveis, são ilusões daqueles encarnados e desencarnados que vêm nos trazer isso. Bebe aqui um pouco, mas aí a gente tem conflito com a bebida. Nós temos o vício da vida. Mas bebe é só um pouquinho, né? Ou aquelas dificuldades que nós temos, em que às vezes a gente anda com amigos ou com pessoas que fortalecem essas dificuldades com a gente, né? Então, em mesmo caso a gente ande, a gente tem que prestar serviço e vigilância. No caso que as ilusões dos homens abomináveis, eles agirão, mas a responsabilidade que lhe é própria, entrando na partilha de aflitivas realidades que o aguardam nos planos inferiores. Então é a colheita que a gente escolhe, qual é a planta que a gente está semeando. Será que a gente está semeando mais os nossos vícios ou nossas virtudes? Será que a gente está promovendo e estimulando, adubando e cuidando o quê? E aí eu gosto muito daquela mensagem do livro O Mensageiro da Paz, do Divaldo Pereira Franco, em que ele conversa e diz, ele pergunta, os seus pensamentos estão mais próximos de Deus ou afastados deles? Nós estamos mais semeando coisas que estão próximas a Deus ou afastadas dela? E aí continua no livro Almas e Coração, ele fala: urge, porém, olhar para dentro de nós, de modo a descobrir que os adversários mais difíceis, então, os adversários mais difíceis, os inimigos, né? São aqueles que não nós podemos afastar facilmente, por se nos alojarem no cerne da própria alma. Então, o maior inimigo nosso, o nosso maior adversário, quem é? Somos nós mesmos. Em que a gente se desculpa por tudo ou a gente joga a culpa para o outro. Que o outro é culpado pela vida que eu estou passando. O outro é culpado pelas dificuldades que eu estou passando. Ou, então, eu sou vítima de algo, que também é o outro. Eu não tenho responsabilidade de nada. Será? Será mesmo que a gente não tem responsabilidade de nada? Será que Deus nos faria filho dele com todas as condições, parte de luz para nos colocar em que a gente não tem nada de ação para executar na nossa vida, nenhuma, nada? Em que nós somos passivos, em que a gente passa por uma vida
e nada leva com ela, nem de bom e nem de ruim? Será? Ou não? Ele nos coloca como uma semente em que faz germinar, nos dá a terra e a semente somos nós, para que a gente brote e cresça com as dificuldades, com o ensinamento, com esse grande guia que nos leva nessa jornada, que se chama Evangelho. Com esse grande guia em que a gente traz, que é a terceira revelação, que são os livros do Allan Kardec, para esclarecer um pouco mais daquilo que foi trazido pelo Evangelho. Então, essa invigilância, essa inércia, essa questão da gente querer ficar parado e lutando e não querer sair do lugar, é necessária no que nós estamos vivendo. Porque o joio está sendo limpo para que apareça o trigo. Então, faz-se necessário em que todos os dias essas reflexões têm que ser feitas dentro de nós. E essas conexões restabelecidas e os cuidados com tudo que nos é dado também. Com a família, com os amigos, com o nosso corpo e com todo o acompanhamento espiritual que temos. Aí ele continua. Dentre os mais implacáveis dos adversários são o egoísmo, que nos tolhe a visão espiritual, porque a gente está centrada dentro de nós. Impedindo que vejamos as necessidades daqueles que amamos. Eu vou repetir. Dentre elas, os mais implacáveis são o egoísmo, que nos tolhe a visão espiritual, impedindo que vejamos as necessidades daqueles que amamos. Porque a gente está tão centrado dentro de nós, tudo pra gente é a gente, que a gente não consegue enxergar o outro, as dificuldades do outro. E o caminhar do outro, e o crescimento do outro. Porque a gente só está olhando para dentro de nós. O orgulho que não nos permite acolher a luz do entendimento. Porque a gente é orgulhoso, então se a gente é orgulhoso, a gente sabe de tudo. Então nada a gente precisa aprender, nada a gente precisa refletir, nada a gente precisa absorver, porque nós somos perfeitos. O orgulhoso tem muito isso. E não, ninguém, nem a melhor pessoa do mundo, a mais estudada, o maior cientista do mundo não sabe tudo, ele sabe parte de alguma coisa. Então todos nós estamos no mesmo caminho, todos nós estamos no mesmo plano para aprender. E aí vale o aprendizado, e diz no Livro dos Espíritos, de todas as formas. Porque a gente pode ter sido várias outras coisas em vidas anteriores, e ter sido um físico, um matemático, ou um agricultor, e hoje vem um profissional da área de saúde, e depois vem professor. Então são diversas áreas em que a gente vai agarrando e tendo mais conhecimento e colocando dentro da nossa alma verdadeiramente, em que vai ser usada mais dia ou menos dia. Então todo conhecimento, ele é importante para aprendizado. A vaidade que nos sugere superestimação do próprio valor. A vaidade em que a gente fica enubriado, se achando que somos o máximo e a gente não percebe o que acontece ao nosso redor. A nossa realidade acaba se tornando outra. E aí vem o que a gente não quer, que é um chacoalhão, e a gente tem que cair na realidade e ver que aquela vaidade não adiantou de nada, que era ilusória e que era passageira. O desânimo que nos impele aos princípios da inércia. O desânimo. Se estamos desanimados, é porque a gente precisa de refletir. Não desanimado por um dia de trabalho, que é comum a todo mundo, mas o desanimado em que a gente acorda, em que a gente não tem vontade de nada, em que a gente não quer fazer nada. Não nos dias de repouso semanal,
mas nos dias, acenda a luz para isso, que algo está acontecendo. O que está nos faltando? O que verdadeiramente nos motiva? Qual é a nossa motivação e que a gente está deixando de lado? O que nos impede de ser feliz e fazer diferente? O que está nos impedindo para a gente viver o hoje e se contentar com as coisas que a gente tem hoje, com a família que a gente tem hoje? Então, o desânimo serve como uma luz acesa para poder enxergar. O medo de sofrer que nos subtrai as melhores oportunidades de progresso e tantos outros agentes nocivos que se nos instalam no espírito, corroendo as energias e depredando-nos a estabilidade mental. Então, o medo nos paralisa. O medo nos impede que a gente progrida, que vá para frente, que cresça, porque a gente fica estagnado, como se a gente não tivesse condições de seguir adiante. E aí a gente está muito afastado de quem nesse momento? De Deus. Em todos esses casos a gente está muito afastado de Deus. Porque quando Ele se faz presente, nós se tornamos menores, a gente se torna mais humilde, porque a gente reconhece que nós temos ações que a gente pode fazer para a nossa vida, mas que a qualquer momento quem decide para que lado, o que vai acontecer realmente com a nossa vida não é para que lado, mas o que vai acontecer com a nossa vida é somente Ele. Que Ele num piscar de olhos pode tirar a nossa família, que Ele num piscar de olhos pode tirar a nossa casa, que Ele num piscar de olhos pode tirar a nossa vida encarnada hoje. Mas Ele nos deixa livre para escolher a direção de que rumo nós vamos tomar e nos deixa livre para seguir adiante, caminhando para esse passo da grande evolução que nós devemos ter, se melhorando e tirando essa nuvem, tirando essa cortina de sombra que existe dentro de nós e fazendo a verdadeira luz brilhar. E continuando, e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai da família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: Não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixais crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e acatai-o e molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Na natureza, não há saltos evolutivos. A gente semeia, germina, cresce e frutifica. Quando ele deixa o joio e o trigo crescerem junto, ele dá oportunidade para eles darem frutos. Ele dá oportunidade para os dois crescerem juntos. Ele dá oportunidade que um sirva de exemplo ao outro. Somos nós, na nossa família, os nossos amigos, em que é necessário evoluir junto e crescer junto, porque estamos em humanidade. E sem ela nós não nos melhoramos. Sem o contato com o outro nós não progredimos. Porque é o outro que nos desestabiliza, é o outro que nos pega nos nossos calcanhares de Aquiles e faz com que a gente se reinvente e faz com que a gente se melhore. São as dificuldades da nossa vida que nos desestabilizam também. Então, estar junto e crescendo junto faz necessário para nos fortalecermos, para que sigamos adiante. E também se apresenta que a real aferição também do aprendizado envolvido. Porque se a gente não floresce, mesmo num campo com muita dificuldade, se a gente não floresce e cresce e dá bons frutos, apesar de todas as coisas, a gente não pode dizer que a gente aprendeu. A gente precisa aprender
com as dificuldades que são nos oportunizadas todos os dias. Para finalizar, então, eu gostaria de ler o Cântico da Oração de Davi, que está no livro O Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, dos Ensinos e a Parábolas de Jesus, a parte 1, em que ele fala: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Guia-me. Quer dizer, vai junto comigo, não caminham os meus pés. Não faz o caminho por mim. Ele está dizendo junto comigo, guia-me. O guia é aquele que está lá para nos mostrar o caminho, para nos mostrar a luz, para nos mostrar para onde vamos. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que com essa finalização a gente possa encerrar com uma oração, agradecendo por este momento, por essas palavras, por esse ensinamento que é teu, Pai, que é de Jesus, e que a gente possa semear as nossas virtudes, progredir e frutificar nas nossas boas ações, no nosso amor, na nossa caridade. Ilumina, Pai, a nossa rua, ilumina o nosso bairro, os hospitais nesse momento e os familiares que estão fora deles. Que ilumine e acalme, que mostre que o Senhor está presente em cada ação dessas, mas tocando e fazendo com que elas percebam que a mudança é necessária e é para todos. Que aqueles que estão se desviando do caminho neste momento também possam acordar e despertar para a real luz, para o que se faz necessário neste caminho, que somente através dos teus ensinamentos poderemos ser uma humanidade só. Obrigada por todas as bênçãos, obrigada pela bênção da renovação e continuação da nossa vida, quando a gente acorda e respira o primeiro ar da manhã, em que o Senhor possibilita que a gente recomece e faça diferente todos os dias. Obrigada e que assim seja.